você avalia a sua comunicação com as pessoas no seu trabalho? Se comunica bem com todos, só com alguns ou com ninguém? Perde a paciência de vez em quando? Sente que poderia ter agido e falado de outra forma, uma forma mais habilidosa? Olá, meu nome é Luciana Galo, sou uma das sócias fundadoras da Amadoria, uma empresa que também atua há mais de 7 anos apoiando as mais importantes empresas de segmentos variados ao redor do Brasil no desenvolvimento e no fortalecimento da inteligência emocional e relacional de seus líderes e colaboradores. Já são milhares de profissionais que passaram por nossas centenas de treinamentos, workshops, palestras e programas de liderança. Separamos uma série de temas com os quais temos nos deparado ao longo do nosso trabalho e vamos apresentá-los a você em formato de vídeos curtos, com o objetivo de gerar reflexões e provocações e também ajudá-lo a encontrar respostas e, se for o caso, um caminho para a ação. Para início de conversa, é importante a gente entender que aqui a gente não está falando sobre oratória, sobre falar bem em público, sobre comunicação para vendas. Não é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai conversar um pouco sobre a comunicação como ferramenta para a gente se comunicar melhor. E como consequência, para a gente se relacionar melhor. Para facilitar a nossa vida e o nosso trabalho, e facilitar a vida e o trabalho do outro, a gente precisa se fazer entender. E entender o outro. E a comunicação é sobre isso. Outro ponto que a gente precisa entender é o mecanismo sobre o qual todos nós funcionamos. Todos nós viemos de um sistema familiar. Esse é o nosso sistema de origem. Não importa aqui se fomos criados por pai e mãe, pelos avós, se algo aconteceu na nossa infância e não tivemos, a nossa família de origem nos criando, o que importa é que nós viemos desse sistema familiar. E nesse sistema familiar nós herdamos crenças e padrões, formas de pensar e valores. E a partir do momento em que nós vamos vivendo e nos relacionando ao longo da nossa vida, isso vai criando essas crenças, esses padrões, alguns vão mudando, outros vão permanecendo, Mas fato é que isso cria o que a gente chama da nossa visão de mundo. Então, quando estamos já um pouquinho adiante na nossa vida, nós temos uma visão de mundo consolidada. Essa visão de mundo, ela se relaciona com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos, Então, funciona dessa forma. Somos criados, viemos de um sistema familiar, esse sistema familiar nos traz crenças e padrões. A partir desses padrões, dessas crenças, desses valores que recebemos, criamos a nossa visão de mundo. A partir dessa visão de mundo, nós temos os nossos pensamentos. A partir do que nós pensamos, nós temos os nossos sentimentos e emoções. A partir desses sentimentos e emoções, nós falamos e agimos. A partir das falas e ações, nós temos os resultados. É assim que a coisa funciona, De uma forma bem, bem resumida, é dessa forma, Então, quando a gente quer falar em se comunicar melhor, a gente precisa, o se comunicar está no falar, a gente precisa investigar, Nós precisamos cuidar de tudo isso que vem antes, das nossas crenças, dos nossos padrões, da nossa visão de mundo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essa velha máxima, falou sem pensar, isso não existe. Ela falou depois que ela pensou. Ela pode ter pensado um julgamento, pode ter feito um julgamento, pode ter pensado algo que não é a realidade, mas ela falou pensando e sentindo, perceba? Então, a gente precisa, quando a gente vai falar em comunicação, é muito mais amplo do que simplesmente aprender a se comunicar, usar uma metodologia, usar um método específico, fazer uso de um script. A comunicação, ela abrange todo esse tudo isso que vem antes. Então,
como que a gente pode, afinal de contas, se comunicar mais e melhor? A gente pode começar com práticas e posturas simples, mas muito eficazes e que farão toda a diferença. A primeira delas, esteja presente. Hoje em dia, nós estamos vivendo rodeados de muitos estímulos. A presença talvez seja o nosso maior desafio. Estar presente, né? Não ter nenhum tipo de distração ao nosso redor, olho no olho com a pessoa, né? Qual foi a última vez que você esteve realmente presente diante de alguém, numa comunicação, uma conversa importante, uma conversa difícil que você tem que fazer? Então, tirar o celular de perto, né? Fechar o computador se você estiver diante do computador, né? Realmente diminuir essas distrações para que a presença seja algo que ela já é desafiadora, mas que ela seja algo possível ali naquele momento. A segunda prática e postura que faz toda a diferença, escutar ativamente. Existe uma máxima na comunicação que nós não escutamos para entender, nós escutamos para responder. Muitas vezes nós já estamos com a resposta pronta, na ponta da língua, para que realmente, né, a pessoa está falando ali, a gente não quer entender a mensagem que ela está passando, a gente quer responder, a gente quer reagir àquela mensagem. Então, escutar ativamente é não interromper, é escutar até o final, né? Tem a ver também com a presença que eu falei anteriormente, né? Tem a ver com checar se você se aquilo ali é o que você realmente escutou, né? Muitas vezes, escutar ativamente significa até repetir o que a pessoa falou, para ver se você escutou certo, né? Para ver se você não perdeu nenhuma informação importante. A terceira prática e postura é estar atento quanto aos seus julgamentos e rótulos. Todos nós, seres humanos, julgamos e rotulamos as pessoas, né? Isso, infelizmente, é da nossa natureza. Tudo que é diferente de nós, e muitas vezes os julgamentos e os rótulos vêm pela diferença, né? Pelo aquilo que é diferente, pelo aquilo que não é comum a nós, né? Nós fazemos os julgamentos e rótulos. Então, evitar não julgar e não rotular é quase impossível para nós. O que nós precisamos fazer, então, para que a gente tenha uma comunicação realmente efetiva, poderosa, né? Uma comunicação que conecte? É estar atento quando os julgamentos aparecerem, ou às vezes os pré-julgamentos, os preconceitos. Muitas vezes eu vou me comunicar, vou conversar com alguém, né? E aí eu já vou cheio de julgamentos, eu já vou cheio de preconceitos. E essa comunicação não vai fluir bem, ela não vai funcionar. Então, se você, né, percebe que você está julgando, e isso, o julgamento é um pensamento, né? Se você percebe que está vindo um rótulo na sua cabeça, né, está vindo um rótulo à tona, tente calar essa voz na sua cabeça. Não dê comidinha para esses pensamentos, para esses julgamentos. Então, estar atento, né, aos momentos em que você julga, aos preconceitos que você tem, né? Isso já nos ajuda, pode não impedir, porque nós julgamos e rotulamos a todo momento, mas isso já nos ajuda, né, a diminuir e a escutar até o final. Pelo menos isso, escute o que a pessoa tem para falar até o final, né? Escute o ponto de vista da pessoa, escute realmente a história da pessoa, antes de virem os julgamentos e rótulos à tona. Todos nós nos comunicamos a partir das nossas necessidades. Necessidades é aquilo que a gente precisa. Necessário é tudo aquilo que não cessa, né? É o que nós precisamos. Nós temos, como seres humanos, né? Nós temos uma série de necessidades. Nós temos várias classes, nós temos cerca de 90 necessidades catalogadas, vamos dizer assim, né? E a nossa comunicação, ela muitas vezes parte dessas nossas necessidades. Qual é o desafio? O desafio é que muitas vezes ou eu não sei exatamente do que eu preciso, então eu não me comunico de uma forma assertiva, né? Ou eu sei do que eu preciso e não tenho coragem de dizer, porque eu não quero me vulnerabilizar, eu não quero parecer fraco aos olhos do outro, então eu dou ordens, eu falo de uma forma ríspida,
né? Eu não trago à tona quais são as minhas necessidades, eu não dou nome às minhas necessidades. Então, se eu quero me comunicar bem, eu tenho que primeiro saber investigar quais são as minhas necessidades, do que eu estou precisando naquele momento. Não é que o outro com o qual eu estou me comunicando, com o qual eu estou conversando, vai realizar todas as minhas necessidades. Não é isso, né? A questão é, pelo menos eu tenho que saber falar quais são elas. E eu tenho também, para que eu tenha uma comunicação boa, assertiva, né, frutífera, eu posso ser um investigador das necessidades alheias. Do que o outro precisa? Quais são as necessidades do outro? Que muitas vezes nem ele sabe dar nomes. Então, ser um investigador de necessidades próprias e alheias. Isso faz toda a diferença para uma boa comunicação. Uma outra postura e prática para que se a gente quer se comunicar melhor é parar de fazer comparações. Quem tem aqui irmão mais velho ou mais novo, quem tem irmão, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, a pessoa que está fazendo comparações está fazendo na melhor das boas intenções. A pessoa está fazendo para que a outra perceba o que ela está fazendo de errado, ou perceba o que ela precisa melhorar, ou perceba o que precisa ser ajustado. Mas muitas vezes a gente não tem habilidade para fazer essas comparações. E aí a coisa sai mal falada, né? E aí a gente ao invés de realmente trazer algo frutífero para a conversa, né, para trazer uma conversa construtiva, essa comparação ela não toma esse intuito, né? Ela acaba não acontecendo isso. Então vamos parar de fazer comparações entre as pessoas, né? Somos pessoas diferentes, temos histórias de vida diferentes, temos sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. A melhor comparação que a gente pode fazer é da gente com a gente mesmo. E quando a gente está se comunicando e comparando uma pessoa com a outra, isso provavelmente não vai dar certo, não vai funcionar. Outra postura e prática que faz toda a diferença é a gente deixar clara a intenção daquela conversa, daquela comunicação. Ao invés de pegar a pessoa de surpresa, ao invés de pegar isso quando a gente às vezes está no nosso ambiente de trabalho, né, na nossa sala, alguém entra na nossa sala, fecha a porta e fala, preciso falar com você, né, sem fazer um contexto antes, sem falar o que precisa conversar, né, pega a pessoa realmente de surpresa. Normalmente a gente não tem uma boa comunicação, porque uma boa comunicação, ela pressupõe esse ajuste antes, sobre o que vamos conversar, né? Qual é a pauta dessa nossa conversa, qual é a intenção, por que eu preciso falar com você nesse momento. Vamos começar a falar o óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito. Então deixar claro o motivo que você quer fazer aquela comunicação, que você quer ter aquela conversa com a pessoa, para quê? Para dar tempo da pessoa se preparar, para dar tempo para você perceber se aquele é o momento. Às vezes a pessoa vai falar, olha, agora não é o momento da gente conversar sobre isso. Perceba? Faz toda a diferença deixar clara a intenção da conversa. Não interpretar, observar, focar nos fatos, parar de discutir ou conversar sem dados e fatos. É muito comum nós virmos para uma conversa com os nossos achismos, né? Eu acho que você não está interessado em trabalhar aqui, eu sinto que você não liga mais para aquilo que eu falo. É muito comum a gente discutir, a gente infelizmente conversar sem dados e fatos, né? São os famosos achismos, as interpretações. A maioria dos nossos sofrimentos, elas surgem não do fato, não do que aconteceu, mas da interpretação do que fazemos dos fatos. Então, é muito comum a gente interpretar o tempo todo, né? Então, interpretamos às vezes a cara de alguém, né? Ah, aquela pessoa ali já não gosta de mim, aquela pessoa está com raiva de mim, simplesmente pelo olhar da pessoa. E às vezes aquele olhar pode até significar isso, mas pode significar uma enormidade de outras coisas e que a gente interpreta sem parar. Então, se queremos ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, a gente precisa interpretar menos e observar mais. Precisamos estar atentos ao que de fato aconteceu, né? Nos prepararmos com dados e fatos, né?
Isso vai fazer toda a diferença quando o assunto é comunicação. Uma outra postura e prática que nos facilita muito, nos ajuda a mantermos uma boa comunicação, é fazer pedidos claros, né? Pedidos bem definidos. Quantas vezes a gente não pede porque diz, é o óbvio. É óbvio que é fulano, é óbvio que a fulana sabe do que eu preciso. Na comunicação, na boa comunicação, não existe óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, de preferência de uma forma clara, objetiva, né? Que não tenha dúvidas, checando com a pessoa se ela entendeu, né? A checagem com a pessoa, né? Você entendeu o que eu pedi? Né? Você está entendendo o intuito dessa conversa? Isso faz toda a diferença. Você gasta às vezes 30 segundos, 1 minuto a mais, mas faz toda a diferença para evitar retrabalhos, para evitar conflitos futuros, para evitar ruídos de comunicação. E por falar em ruídos de comunicação, uma outra postura que infelizmente a gente erra bastante nela é triangular conversas. Triangular conversas é o famoso fofocar. E para que a gente possa se comunicar bem, a gente tem que parar de fofocar, parar de triangular as conversas. Quantas vezes, né, a gente tem nas empresas a famosa rádio peão, né? Aquela, antes da informação já chegar na pessoa que precisa, ela já passou por todas as outras pessoas daquela equipe, daquele andar, né? A fofoca, infelizmente, ela é existente nos nossos círculos, sejam eles sociais, sejam eles corporativos, do trabalho, né? Infelizmente ela existe, porque existem pessoas e existe a fofoca. Mas o que nós podemos falar para diminuir essa fofoca? Né? Nós precisamos começar a falar mais com as pessoas, precisamos ter a coragem de conversar com as pessoas, né? Posicionamento, nos posicionarmos melhor diante das pessoas. Muitas vezes não temos essa coragem, falamos com uma pessoa, uma terceira pessoa, para que a conversa chegue em quem a gente gostaria ou precisaria que chegasse. Mas não é assim uma boa comunicação, né? Então, se você está diante de uma fofoca, se você está num ambiente em que existe a fofoca, o que você pode fazer para diminuir essa fofoca, né? Ou para parar com esse círculo vicioso que é essa triangulação de conversas e que não nos ajuda na construção de uma boa comunicação. Seja objetivo, evite a prolixidade. Um ser prolixo é aquela pessoa que fala e repete, dá voltas e voltas para dizer às vezes algo que é muito simples de ser dito. Às vezes demora 30 minutos para passar uma informação que deveria passar, o que poderia passar em 5 minutos. Isso é uma pessoa prolixa. A gente tem que tentar cada vez mais sermos mais objetivos. E como é que a gente diminui essa prolixidade? Nos preparando para aquela comunicação. Às vezes a prolixidade está na falta de preparo. Como eu não me preparei, eu fico repetindo aquilo. Como eu não me preparei, eu não sei ser mais direto. Às vezes a prolixidade está no medo de dar más notícias. Quem nunca passou por isso? Eu tenho uma má notícia para dar, eu tenho uma informação de um projeto que fracassou, que não foi adiante, e aí eu faço rodeio. Eu sou incapaz de falar de uma forma objetiva, de uma forma mais assertiva. Então, é preciso que, às vezes essa pessoa é mesmo prolixa, ela tem dificuldade de raciocínio. Então, não importa qual seja o motivo, aliás, importa o motivo para que você possa agir sobre ele. Mas fato é, buscarmos ser mais objetivos. Esse deve ser uma meta nossa, um objetivo nosso, evitar a prolixidade. Uma outra prática e postura que nós precisamos estar atentos se nós queremos ser bons comunicadores é ter repertório, saber usar as palavras certas. Quantas vezes nós falamos alguma palavra, não temos certeza daquela palavra, do significado daquela palavra, jogamos para outra pessoa e o significado para aquela pessoa é outro, ou o significado realmente no dicionário é outro. Então, para que a gente possa se comunicar bem,
A gente precisa saber a nossa língua, a gente precisa ter repertório linguístico, né, para falar, para usar as palavras certas. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter o cuidado de pesquisar antes, né, de checar. Quando eu falo que fulano não é proativo, eu sei o que é a proatividade. É claro que tem palavras que são óbvias, que são de conhecimento de todos, mas tem outras que não. E às vezes eu sigo repetindo essas palavras porque elas estão na moda, porque eu já ouvi uma vez e gostei, e não sei do que elas significam, ou elas não significam aquilo que eu realmente quero dizer. Vocês percebem que um dos segredos da boa comunicação é a preparação, eu estar preparado para aquilo que eu vou comunicar, para aquela conversa que eu vou ter, seja uma conversa difícil ou não. Use as ferramentas de comunicação adequadas para o tipo de comunicação que você vai fazer. Por exemplo, não se dá feedback por WhatsApp. Não se tem uma conversa séria, uma conversa difícil, preferencialmente por telefone. Se tem ela presencialmente, olho no olho. E hoje são inúmeras as ferramentas, principalmente no mundo do trabalho, né, de comunicação que a gente tem, né? E aí a gente sabe realmente usar adequadamente essas ferramentas, né? Os grupos que temos de WhatsApp, né? Os e-mails, as outras ferramentas, os outros mecanismos de comunicação, estamos fazendo um bom uso deles? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, para que a gente não esteja cometendo esse erro. E por último, a última prática e postura, identificar o melhor momento para essa comunicação. O famoso timing. Será que é o momento para eu dar aquela notícia? Será que é o momento para eu ter aquela conversa com aquela pessoa? Né? Às vezes não, eu preciso perceber. É claro que muitas vezes, né, o momento não chega e eu estou precisando conversar. Tudo bem, aí existe um certo equilíbrio que a gente precisa ter em relação a esse momento. Mas quantas vezes a gente já chega sem analisar se é o momento adequado para que eu possa me comunicar com o outro? Porque o outro também é um ser com sentimentos, é um ser que tem problemas, é um ser que passa por crises. Então, eu preciso ter essa habilidade, essa sensibilidade, essa inteligência emocional de perceber se é o momento para eu ter aquele tipo de conversa ou comunicação com aquela pessoa. Essas, então, são posturas e práticas que vão facilitar muito a sua comunicação. Para conhecer mais sobre a amadoria, o que mais fazemos, sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso site e as nossas redes sociais descritas juntamente com esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, curta e inscreva-se no nosso canal. Se conhece alguém que tem interesse sobre o tema ou que precisa ouvir isso, compartilhe com essa pessoa. Seguimos juntos.